das 6 primeiras civilizações da humanidade, que foram antecipadas pela primeira civilização, primeiríssima, dos Bantus na África, a do Egito depois, Mesopotâmia, Rio Indo, Rio Amarelo, e depois as nossas civilizações aqui da América, Maia, Azteca e Inca. Essas civilizações tinham um princípio fundamental em todas elas, muito semelhante. Os símbolos são semelhantes, mas o fundamento mesmo de sua organização era a organização comunitária. Essas civilizações eram comunitárias, tinham seus defeitos, mas eram fundamentalmente comunitárias. E o princípio de organização comunitária tem fundamentalmente os seguintes alicerces. Primeiro, cuidar do mais fraco. Segundo, não mentir. Terceiro, distribuir a terra e os trabalhos comunitariamente. E quarto, fazer com que todos fossem responsáveis ao mesmo tempo pela sua comunidade. Se você leu o primeiro livro que a humanidade fez, o primeiro livro da humanidade é o Livro dos Mortos, do Egito. Ele foi escrito por volta de 2700 a.C. Ele foi escrito 1000 anos antes do Código de Hammurabi, esse código que eu tenho aqui, ó. Código de Hammurabi. Hammurabi era da Mesopotâmia. Em 1750, nós temos o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, por sua vez, é mais de 1000 anos anterior à Bíblia. Você sabe que o Antigo Testamento da Bíblia só começa a ser escrito por volta de 600 a.C. Portanto, esses livros são muitíssimo anteriores à Bíblia. E você sabe quais são os princípios comunitários que o Livro dos Mortos relata no seu capítulo 125? Você encontra em qualquer livraria, Livro dos Mortos, que não tem nada a ver com mortos, é o livro da vida. Relata o seguinte: quando alguém vive uma vida toda, depois morre, ele, para ir ao reino dos céus, digamos assim, que ficava no interior da terra, ele tinha que passar pelo rio Nilo subterrâneo, digamos. No outro lado do rio estava Osíris, o deus da vida. E ele, para poder passar para lá, tinha que fazer um discurso. O discurso era assim. Olha no capítulo 125 do Livro dos Mortos, você vai encontrar. Primeiro, eu nunca menti. Esse é o primeiro princípio de organização comunitária. Eu nunca menti. Segundo princípio, eu nunca explorei o mais fraco. Nem no peso, nem na medida e nem no valor. Terceiro, eu cuidei da viúva e do órfão. O órfão é aquele que não pertence ao meu grupo familiar. A viúva é aquela que está sozinha sem o chefe de família, digamos assim, que eles não tinham chefe. Mas cuidar da viúva e do estrangeiro eram absolutamente princípios necessários. O estrangeiro que vinha de fora, acolhê-lo, dar-lhe lugar. O morto diz para Osíris: eu dei uma barca para o estrangeiro, que era o jeito que eles tinham de acolher aquele estranho que chegava à sua comunidade. E depois, se você for analisar o capítulo 125 e outros capítulos anteriores, você vai descobrir que a terra era sempre dividida em comunidades. Os nossos incas aqui dão um balde, uma tonelada de água para quem quer estudar isso. Os incas se organizaram, quando os europeus chegaram aqui, eles se organizavam em ailus. Um ailu é um grupo, um pedaço de terra distribuído para 100 famílias. Cada uma com seu pedaço de terra. No centro, um pedaço de terra que era cultivado pela comunidade. E mais ao centro, um pedacinho mínimo que não chegava a 3%, era colhido para sustentar a organização do reino, a organização de todos os incas. A terra era possuída por propriedade rotativa. Um ano, uma família ou 2 anos ficavam num pedaço de terra, depois passavam para outro e iam fazendo rodízio, para que ninguém ficasse sempre no melhor pedaço e outro no pior pedaço. O princípio comunitário exige esse cuidado do mais fraco, o cuidado daquele que não está
vinculado ao sistema porque é órfão, porque é viúva, porque é estrangeiro. Sem o outro, cuidado do outro, não existe comunidade. Você pode ver hoje que o sistema capitalista, para fazer comunidade hoje, as próprias cooperativas, que é um esquema que foi trazido para o Rio Grande do Sul, por exemplo, e para o Brasil, a cooperativa como um jeito quase comunitário de existir, complicadíssimo. Isso é transformado num jeito que um grupo tem de não pagar imposto. Eu conheço algumas cooperativas muito bem. É um jeito que um grupo de pessoas tem para tirar o seu lucro sem pagar imposto. Não era assim nas comunidades primitivas. Aí era para valer, era tudo para valer. Uma pessoa que nascesse era incentivada, nossos guaranis aqui incentivavam que o que fosse casar, o noivo, que o sol nunca te pegue dormindo. Isto é, tu tens que trabalhar antes que nasça o sol. Estar atento para cuidar da tua família, para cuidar de todos. E assim vai. A mulher tem um papel importantíssimo no sistema comunitário. Falar em machismo nessas primeiras civilizações é um não conhecimento das coisas. O tal de bárbaro. Pergunte aos nossos caingangues hoje no Brasil se um homem é capaz de bater numa mulher. Jamais um caingangue bate na mulher. Ele pode apanhar até na mulher, mas ele não bate na mulher. O que isso significa? Eles são machistas? Ah, se não são machistas, então... Ah, é? Aí vem as nossas interpretações, que desde a Grécia nós formulamos depois. A vida comunitária, que é perspectiva para a história, está nos pré-semitas. Todos os pré-semitas têm uma vida comunitária. Depois a gente volta a isso.